Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 1 João capítulo 2, versos 21 ao 23, nos diz o apóstolo: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. O apóstolo João está advertindo a igreja do seu tempo e de todos os tempos, porque o apóstolo está enfatizando o espírito do anticristo que já estava atuando no seu tempo, e por estarem todos, a igreja primitiva, inclusive os apóstolos, eles estavam pregando o arrebatamento. Todos os apóstolos pregaram o arrebatamento, inclusive o apóstolo Paulo, ele respondendo a uma dúvida dos crentes de Tessalônica, que estavam aguardando este arrebatamento também. E o apóstolo Paulo, ele passa uma informação para aqueles crentes a respeito da vinda de Cristo, que seria precedida da manifestação do anticristo. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, alertando aqueles crentes, dizendo, capítulo 2, versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, no final dos tempos, quem que precederia o arrebatamento da igreja, Deus estaria enviando a operação do erro, da mentira, para que aqueles que não creram e não quiseram crer na verdade, eles pudessem crer na mentira. Nos dias que estamos vivendo hoje, em que a palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias, nós observamos que existe esta realidade. Ninguém quer compromisso com o Evangelho de Cristo. Ninguém quer compromisso com a salvação que há em Cristo. Porque querem uma mentira. Querem um movimento que lhes traga aquilo que eles anseiam,
e por não se interessar pela palavra de Deus, então se tornam alheios a essa realidade que a palavra de Deus nos traz e passam a aceitar a mentira. Porque alguém, para exercer uma profissão, uma função, necessita de conhecimento na área em que escolheu. E quando vai estudar aquela área que escolheu, passa a ter conhecimento. Uns com mais, outros com menos. E aqueles que se aprimoram na sua profissão, no seu conhecimento, estão sempre buscando se atualizar, estão sempre buscando, participando de congressos, principalmente médicos, para se atualizar, porque a todo momento está havendo mudanças, a todo momento está havendo novas descobertas em todas as áreas científicas. E aqueles que não participam, eles passam a perder este conhecimento. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Aqueles que querem ser salvos em Cristo precisam se apegar à palavra de Deus. E nós observamos nos nossos dias que houve uma deturpação no conhecimento da palavra de Deus, porque introduziram movimentos nas igrejas para arrebanhar mais e mais pessoas, arrebanhar também o financeiro da igreja. E com isto, as igrejas tradicionais, as igrejas neopentecostais e até as pentecostais, elas retiraram o que havia de mais precioso, a escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que se aprende, estuda a palavra de Deus, e quando isso foi removido para colocar uma heresia no lugar, esses crentes deixaram de ter conhecimento. Porque tão somente uma pregação não leva o conhecimento. Uma pregação leva uma informação, mas o conhecimento é preciso ser estudado. E o apóstolo João está dizendo aqui: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Muitos estão professando Jesus, estão professando o Pai, mas não estão crendo. Porque a fé é na prática. Quando nós declaramos que conhecemos alguém, é porque temos uma convivência com aquela pessoa, é porque temos informações a respeito daquela pessoa, é uma pessoa próxima de nós, não é só pelo nome. Conhecemos muitas pessoas pelos nomes, mas nem sequer temos noção de quem é a pessoa, qual é a prática da pessoa. Não temos esse conhecimento.
Só mesmo temos conhecimento com aquelas que nós convivemos com elas. Quem não convive com a palavra de Deus, quem não convive estudando o Evangelho de Cristo, estudando a palavra, não convive com o Pai, nem convive com o Filho. Muitos estão estudando. As heresias são as que mais estudam a Bíblia, só que elas estudam da sua forma e da sua maneira. Temos heresias no dia de hoje que já estão antecipando aquilo que a palavra de Deus declara, em decorrência da sua falsa teologia, que não tem nada a ver com Cristo, embora estejam falando de Jesus e de Deus 24 horas por dia, mas a sua prática não é cristã. E com isto, já estão declarando que o Apocalipse está já no processo do Apocalipse. E muitos copiadores, estão falando a mesma bobagem, porque não estudam, não conhecem a palavra de Deus. O Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o 19, somente passará a se cumprir a partir do arrebatamento da igreja, que esse movimento também não acredita que vai haver arrebatamento, mas acreditam que haverá segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é depois da grande tribulação. O arrebatamento é agora. Nós estamos num processo de Deus, estamos no processo da igreja. A igreja começou lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos. Ela está no seu processo e está na promessa de Cristo. Eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus enfatizou o arrebatamento, colocando Israel como a figueira, não o Israel do seu tempo, mas esse Israel que está aqui, nos dias de hoje. E Jesus fala, olha, quando os seus ramos estiverem tenros, as folhas estiverem verdes, sinal do verão, sinal que vai dar fruto. Então, vocês verão que a minha palavra vai se cumprir. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele faz um relato até desde aquele momento que ele estava lá em Jerusalém com os discípulos, a respeito do templo, que era o orgulho dos judeus, até os 1000 anos, quando Jesus reinará na terra por 1000 anos. Isso depois do período da grande tribulação, Jesus vai voltar. Aí todo olho verá. Aqui no Evangelho de Mateus 24, 32 e 33, 34, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. A figueira aqui é Israel. É esse Israel que está aqui hoje.
Jesus disse que não passará essa geração sem que ocorra o arrebatamento da sua igreja. E no versículo 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E no 36 ele diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, mas os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, agora, no versículo anterior, Jesus diz no versículo 29, do capítulo 24 de Mateus: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui Jesus está falando do seu retorno depois da grande tribulação, que todas as nações, todo olho verá Jesus voltando em glória, cuja glória é a igreja que foi arrebatada. O apóstolo João está informando: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Permanecer no Filho e no Pai é estar testemunhando pelo Espírito Santo de Deus que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, e que Ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, e que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. O apóstolo João está falando sobre o espírito do anticristo, que está presente desde o início da era cristã e com mais intensidade em nossos dias, visto que o anticristo exercerá a liderança religiosa também. E estamos testemunhando o ecumenismo, a bandeira da Igreja Romana, que através do Papa Francisco está preparando essa adesão. Quando se vê falar da Igreja Mundial, que já deve estar aí na sua 45ª convenção, esta Igreja Mundial é esta Igreja ecumênica, em que estão unindo as igrejas, as religiões protestantes, neopentecostais, estão unindo o islamismo, estão unindo todos para formar esta única religião, porque o anticristo também terá uma atuação religiosa, a princípio, inclusive no início, ele estará respeitando o judaísmo. Todas as igrejas irão se unir. Então, somente aqueles que professarem a Cristo depois, no período da grande tribulação, é que serão perseguidos pelo anticristo. Muitos serão mortos por causa do nome de Jesus no período da grande tribulação. Mas o judaísmo será preservado, porque os judeus irão receber o anticristo como seu Messias. E por isto, Satanás trabalha intensamente no sentido
de desvirtuar a palavra de Deus através das falsas religiões e falsos profetas, e também no mundo secular, com coisas extraordinárias. A inteligência artificial é um meio utilizado para descrédito da palavra de Deus, com descobertas de coisas que a ciência não explica, com OVNIs, extraterrestres, sereias e outras mais, que a inteligência artificial produz e apresenta hoje na internet. E aqueles que não estão de conhecimento da palavra de Deus estão sendo enganados, porque é astúcia de Satanás. Portanto, diz o apóstolo João, capítulo 2, versículo 34, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, aqueles que recebem a Jesus, a Cristo, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, que é uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado, é o Espírito Santo que dá a força necessária para que o crente seja de oração, para que o crente possa entender e conhecer as verdades da palavra de Deus. É obra do Espírito Santo, é o período da igreja. E neste período é preciso permanecer nesta fé, permanecer nesse primeiro amor recebido pelo Evangelho, para que não seja enganado pelos falsos profetas. O que temos de falsos profetas nos dias de hoje? Anunciando catástrofes, anunciando com datas, com coisas que irão acontecer. São falsos profetas, porque a palavra de Deus, as palavras de Jesus, quem lê o capítulo 24 de Mateus, também vai entender que Jesus já declarou tudo o que está acontecendo no mundo, nos dias de hoje. Não é necessário de profeta ficar profetizando coisas que não vai acontecer e não acontece. Ficam envergonhados, porque estão no espírito do anticristo. O profeta que profetiza e não cumpre é um falso profeta, é um mentiroso, é o espírito do anticristo. E ficam procurando coisas, fatos acontecidos, para dizer que aquela profecia se cumpriu. Muitos estão nos dias de hoje, até mesmo interpretando as centúrias de Nostradamus, como se Nostradamus tivesse algum vínculo com o Deus Criador, com Cristo. Nostradamus, ele era um místico, nada a ver com a palavra de Deus. Mas os incrédulos estão acreditando que quando ocorre alguma coisa, eles correm na cintura de Nostradamus, dizem: olha, Nostradamus ouviu isso. Não, tudo está na palavra de Deus. Se você quer ter conhecimento do mundo, das coisas que ocorrem no mundo, volte para a palavra de Deus, busque na palavra de Deus, não crê na mentira, não creia nos falsos profetas, não creiam naqueles que estão desmerecendo a palavra de Deus, não creiam naqueles que estão dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira, que não se cumprirá, que Jesus não vai arrebatar a sua igreja. Esses são os espíritos do anticristo. A apostasia é um dos grandes sinais declarados por Jesus no Evangelho de Mateus 24, versículo 24, dizendo que é um alerta que Jesus faz
para a igreja, para os salvos em Cristo. Capítulo 24 de Mateus, versículo 24. Olha o que Jesus diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Cuidado com os sinais, cuidado com os falsos profetas. O milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece, é pelo nome glorioso do Senhor Jesus, mas o profeta, ou o pregador, ou aquele líder, ele tem que estar de conformidade com o Evangelho de Cristo. Ele não pode estar na mentira, não pode estar no espírito da falsidade. Feche os seus olhos, forme comigo cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, ó Pai Santo, ó Pai Celestial, ó Santo Espírito, ó fogo abrasador, ó fogo do meu Senhor, condutor da igreja do Deus vivo. Senhor, vem nesta hora de encontro a cada coração, vem de encontro a cada entendimento. Senhor, que a Tua palavra possa ser viva, poderosa, gloriosa, neste coração que se abre, neste coração que se volta para Ti, Senhor, para as verdades do Teu Evangelho. Todo espírito da mentira, todo espírito da falsidade, Senhor, que caia por terra, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, e que os seus olhos, Senhor, sejam abertos, seus entendimentos sejam abertos, para buscar as verdades da Tua palavra, porque, Senhor, a Tua palavra se cumpre, a Tua obra se realiza, no Teu santo nome, que o Senhor oro, eu abençoo cada vida, em nome do Senhor Jesus, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos, esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.